Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Abner e hoje você vai saber se você é um caçador de emoção, um evitador ou até mesmo um indeciso impulsivo. Bom, na verdade, né, essa ideia aqui, um curso que eu estou fazendo, né, de produtividade, e ele traz essa noção de tipos de procrastinador, que eu achei bem interessante, até me vi em uma delas, e achei legal dividir com vocês também no curso da Conquer que eu estou fazendo, que eu achei legal trazer esse conteúdo para vocês. Tem uma coisa legal já que é comentado, que achei bem importante, que é assim, a gente nunca vai parar de procrastinar. Não existe como a gente não fazer isso. Se você se pune muito nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é assim, não achar que isso vai acabar, mas sim que você pode diminuir, mas principalmente como que isso não vai começar, não, como que isso não vai mais me atrapalhar. Eu pelo menos faço bastante isso. E quando eu vejo que eu tô tipo viajando assim, tô fazendo um projeto que eu tenho que terminar e de repente eu já tô viajando, já comecei a olhar TikTok, já comecei a lembrar de uma piada, não, eu já paro, já solto, uma prática que eu faço é viro o celular com a tela para baixo, deixo ele mais longe, desligo qualquer coisa, notificação do relógio e tchau, vou prestar atenção no que eu tô fazendo. Essa acho que é a primeira coisa legal de pensar, assim, você nunca vai parar de fazer isso, mas você tem que pensar que isso não pode mais te atrapalhar. Pelo menos você tem que diminuir essa incidência. Vamos lá para os tipos de procrastinador. Então, o primeiro deles é o caçador de emoções, como foi citado lá, que eu achei legal, que é aquela pessoa que ela gosta daquela emoção, daquela adrenalina e tal, de entregar no último minuto, quase que um filme de ação, assim, sabe? Que tá com o timer rolando, daí nos 5 segundos tá tipo no Gugu na Minha Casa lá, que pega, bateu o sino e achou a coisa antes dos outros. Só que assim, na vida real isso não dá tão certo, porque muitas vezes isso prejudica o resultado, você não faz melhor, perde, às vezes, todo aquele tempo que você fez, você perdeu em uma coisa que você pensou no último momento, que você podia ter feito antes, enfim. Então isso prejudica muito a entrega. Uma solução para você fazer isso é ter noção de que uma coisa pior pode acontecer se você deixar para a última hora. Ou seja, tua internet pode cair, pode rolar um ciclone bomba, que nem aconteceu aqui no Paraná, de você ficar sem luz por um monte de tempo. Enfim, você não conseguir resolver, tem isso também. Então, essa acho que já é uma boa maneira de, toda vez que você tiver essa ideia de, mas não tem problema, eu tenho tempo ainda, ou não, gostoso mesmo é resolver no finalzinho. Pensar que isso pode não dar certo, você pode ter um cenário que você não vai conseguir controlar. E uma outra maneira também de pensar isso é imaginar entregas menores. Então, por exemplo, se o teu objetivo é muito grande, né, vamos supor que seja perder 5 quilos em um mês. Esse é um objetivo grande. Quando você começa, tudo que você vai ter que fazer, todas as atividades, não, pensa numa atividade menor. Qual é a primeira atividade que você tem que fazer? A primeira atividade que eu tenho que fazer é começar, sei lá, pular corda de manhã cedo. A primeira coisa que eu vou fazer é pular 10 minutos de corda. Essa tua primeira atividade é o que você vai começar a fazer. Uma coisa que você já pode programar rapidamente, né? Então, seja no começo do dia, seja pro final do dia, enfim. Essa é um jeito de você evitar essa síndrome aí da caçador de emoção. O segundo tipo são os evitadores, né? Então já é aquela galera assim que tem medo do fracasso, da desaprovação do outro, de as pessoas não curtirem. Foi nessa que eu me vi muito, assim. Então eu tenho isso várias vezes de quero fazer, vou fazer, raramente eu não faço. Eu faço, mas eu vou até um pedacinho da não quero mais fazer. Dou um tempo, assim. Eu me vi nessa e eu sei que muita gente passa por isso também em muitos momentos. E uma das maneiras de controlar isso, uma das dicas, né, pelo menos do curso, é você ter um mindset de aprendiz. Isso tem a ver um pouco também com o que eu comentei sobre referências, né? Eu fiz alguns vídeos falando sobre algumas referências legais da gente ter, não referências propriamente, mas pessoas para você se inspirar. Até usei em um momento até o seriado do The Last Dance, né, que ele tem muito sobre você se automotivar, enfim. É uma coisa que me ajuda também. Essa ideia também de você não sabe tudo, não tem problema você não saber tudo mesmo. O importante é você estar fazendo, corrigindo e não só planejando e não fazendo. Então, é uma coisa que ajuda bastante a evitar esse momento. E tem aquela também, não tem problema você parar, desde que você tenha começado, tentado e ido até onde você pelo menos queria chegar. Não deu, beleza, aí você pode parar. Acho que ter esse acordo consigo mesmo ajuda bastante também. O terceiro são os indecisos, né, que é aquela história de você, eu tenho isso para fazer, tenho isso para fazer também, o que eu vou priorizar? Eu tenho essa coisa para fazer, e daí acaba só pensando o que dá para fazer e acaba não fazendo. E aí daí no final das contas vai e faz outra coisa. Nesse caso aqui, acho que a ideia é você ter mais ou menos algumas coisas que foram comentadas no começo do Caçador de Emoções, é você ter esse plano, assim.
Então tá, qual que é o maior objetivo? Tá, vamos dar o exemplo de emagrecer. É emagrecer? Então beleza. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para tirar isso da inércia? Pula a corda? Então pula a corda. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, você ter essas mini etapas é um jeito de você resolver isso de uma forma mais rápida e, ao mesmo tempo, você começa a se comprometer para começar a sair do lugar. A gente tem muito isso, né? De que a gente gosta das coisas que a gente é bom, das coisas que tiram, das coisas que a gente começa a evoluir. Para a gente começar a evoluir, a gente tem que fazer. Então, essa já é uma dica também para quem tem esse tipo de perfil em algum momento. Um outro são os impulsivos, né? Que é aquela ideia de que você tá fazendo é mais ou menos aquela dica aquela exemplo que eu dei do TikTok, lá que você pega, tá trabalhando e tal, aí de repente veio uma notificação e, vixe, pegou, começou a ver, já foi para um outro vídeo, já viu mais um, e daí já voltou para outra coisa. Daí no final dos contos perdeu, tipo, 1 hora, 2 horas fazendo desviando totalmente do teu caminho. Uma maneira de fazer isso é você programar as suas pausas, de você evitar, pelo menos isso, é você programar as suas pausas. Tem o método Pomodoro, né, que é um jeito de você trabalhar fixamente em algumas coisas por um determinado período. Tem também a ideia dos 5 minutos, né, que é você trabalha 25 minutos focado, descansa 5, trabalha 25, descansa 5. Essa é uma maneira de fazer também. Eu acho que essas dicas ajudam bastante, mas a principal, no meu caso, pelo menos, é aquela que eu falei. Cara, viro ali o celular, tiro todas as notificações que eu vou ter e eu vou fazer o que eu tenho para fazer pelo menos em X minutos. Porque normalmente quando você faz, eu tento pensar no horário fechado. Então, sei lá, eu comecei a me distrair 3h25, sei lá. Então, eu vou parar de me distrair, até as 4 eu vou fazer o que eu tô fazendo, não vou ver mais nada. Isso ajuda bastante também. Ainda mais depois que eu vi um dado que, por média, né? Eu não lembro agora de onde que era. Não lembro se foi uma pesquisa francesa, uma coisa assim. De que a gente tem menos atenção do que um peixe, né? Um peixe normalmente tem atenção de 12 segundos, a gente está começando a se distrair com menos de 10, por conta dessa quantidade de informação. Vale a pena realmente a gente investir nessa ideia de, pelo menos durante X tempo, eu vou focar em alguma coisa. Inclusive, você pode focar no módulo gratuito do meu curso, né? Ele tem menos de meia hora, ou seja, quase como Pomodoro, uma gestão P5, enfim, que você vai conseguir tirar ideias, vai conseguir se conhecer um pouco melhor também. Não dói, é bem tranquilo de fazer, é legal até que acho que motiva você a continuar a fazer as coisas que você quer fazer. E também já está disponível, então o link está aqui para você aproveitar. E por último é o perfeccionista, que é aquele que deixa de fazer porque ele acha que não tá bom, ou ele supervaloriza as coisas que ele vai fazer. Olha, assim, nesse caso, eu acho que isso acontece meio que com todo mundo em vários momentos, né, de você querer fazer, querer entregar uma coisa melhor, até porque, ainda mais se tem a concorrência é muito grande hoje para quase tudo, eu acho que aí entra também um pouco da ideia da mentalidade do aprendiz, assim. Dificilmente você vai fazer perfeito. Se você fizer perfeito, você vai perder o que é mais importante, que é o tempo, que é como as coisas estão sendo feitas, e daí você não vai conseguir resolver. Pensar que você tem que fazer, provar e continuar. Pensar, fazer, provar e continuar. Mais ou menos um método de inovação mesmo, porque daí isso sim, aí sim você vai chegar na perfeição, porque perfeição, na verdade, se a gente for pensar numa coisa um pouco mais lúdica, é você chegar nos seus objetivos da forma que você chegar nos objetivos. Não necessariamente exatamente da forma que você queria. Para você fazer isso, você tem que fazer. Tem que errar, tem que fazer, tem que errar, tem que fazer e tem que continuar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham encontrado qual é a maneira que vocês se encaixam aí. Tem outras, na verdade, né? Eles não identificaram uma ali, mas tem uma que eu vejo que tem pra caramba, assim, que é o da preguiça, assim, que é o do, mas eu vou começar e daí vai demorar muito tempo para fazer. Esse talvez até entre um pouco ali no perfeccionista, mas eu acho que esse é uma categoria meio que diferente, assim, que é aquele que quer fazer, mas aí vai dar um trabalho e daí o trabalho mesmo que você está tendo é gastar toda a energia que você tem pensando que não vai dar certo. Antes de começar, eu não estou falando que vai dar certo. Acho que não vai, talvez, muitas vezes. Mas se a gente só fizer isso, a gente vai ter um risco muito grande de chegar naquele momento e... Nossa, eu podia ter feito isso, né? Ou nossa, eu podia ter continuado. Ou nossa, eu podia ter tentado só mais um pouquinho. Acho que pelo menos... Isso acho que não tem preço, assim. A gente tentar pelo menos até nesse limite de, opa, ficou mais ou menos com a cara que eu queria. Agora se der certo ou não der certo, daí eu posso escolher se eu vou parar.